Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor George Bahia e com muito prazer me encontro aqui neste exato momento para me comunicar com você. O nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje é união. Existe um adágio, um ditado popular muito conhecido por todos nós, que diz assim: a união faz a força. Vou repetir, você já ouviu muitas vezes esta frase. A união faz a força. Mas não é só o ditado popular que nos dá este ensinamento. O livro dos Salmos, na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 133, o Salmo de número 133, o versículo 1, nos ensina o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou repetir: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós sabemos que a união se faz necessária, ela é essencial, ela não pode faltar em lugar nenhum. Porque a união, ela nos ajuda a juntos encontrarmos uma saída, encontrarmos um direcionamento que vem de Deus. Por isso que a união, ela faz a força, e por isso que o próprio Deus nos ensina quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Toda família, em qualquer lar, tudo fica mais fácil quando há união dentro daquela casa. As pessoas, elas ficam mais sensíveis na família. Muitas vezes aparecem problemas com pais, mães, aparecem problemas com filhos, com netos, com avós. Aparecem problemas de muitas formas em uma família. E quando esta família está unida, fica mais fácil, porque é um por todos e todos por um. E aí a família fica forte, ela se torna forte diante daquela circunstância que é desfavorável, que é contrária. Por isso que a união é importante não somente em uma família, mas importante também em uma empresa. Uma empresa unida, quer dizer, onde os seus funcionários são unidos, onde os diretores daquela empresa são também unidos. Aquela empresa, com certeza, ela vai crescer muito, ela vai prosperar muito, porque a união traz a bênção de Deus, ou trará, não é, no futuro, a bênção de Deus para aquele projeto empresarial. E todos saem ganhando com isso, os funcionários, os diretores, e a própria empresa acaba alcançando um nível de sucesso muito bom para todo mundo. Mas a união também, ela se faz necessária, ela é essencial na política. O grande problema hoje da política em qualquer país, em qualquer lugar, é a falta exatamente de união. Os políticos não conseguem se unir ou se unirem. Os partidos também não. E aí, antes da eleição, é uma coisa. Depois da eleição, passa a ser outra coisa. E aí vêm os conflitos, os atritos, e tudo acaba indo por água abaixo. Aquela plataforma de governo que foi passada para o povo em toda a campanha política, ela acaba muitas vezes dando em nada por falta de união entre os políticos. E quem é que paga o preço por essa desunião na política? É a sociedade.
que acaba pagando por toda esta falta de união na política. Quem paga o preço é a sociedade, sofrendo as consequências, todo tipo de sofrimento que você imaginar. Quem acaba padecendo e pagando o preço maior é a sociedade de um modo geral. Mas a união também ela se faz necessária na igreja. As denominações religiosas precisam se unir mais, porque se as denominações religiosas viverem em união, como ensina a Bíblia Sagrada, e eu já mencionei o texto para você do Salmo 133, do versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se as denominações religiosas se unirem, vai ficar muito mais fácil para o crescimento do Evangelho. O Evangelho, ele vai ser vivido não somente na teoria, porque o que nós estamos, na maioria das vezes, vendo, observando, que o Evangelho ele é muito pregado na teoria. O amor é na teoria, a união é na teoria, mas quando nós vamos para a prática de amar ao próximo como a si mesmo, quando nós vamos para a prática, né, desta união, não de palavras, mas de fato, de verdade, aí nós encontramos dificuldade para nós contemplarmos esta união. E tudo fica só no papel, só na teoria. E o coração, a alma, o espírito, enfim, o amor vivido na prática, a união vivida na prática. Aí nós não conseguimos ver isto. E o mundo precisa contemplar tudo isso que eu estou falando nos cristãos, naqueles que estão dentro dos templos, nos santuários, onde o Evangelho é pregado, mas não como está sendo pregado na maioria das vezes, nos dias de hoje, só na teoria. Então é necessário que o povo de Deus se una em todas as partes do mundo. E aí nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja cada vez mais viva, e com certeza o poder de Deus vai atuar de uma forma muito maior. Porque na própria Bíblia, lá no livro de Atos, no começo, lá no capítulo 1, no versículo de número 8, nós encontramos a Bíblia nos dizendo o seguinte: e recebereis poder. Vou repetir para você: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, em todos os lugares, até nos confins da terra. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós encontraremos testemunhas do Evangelho, mas um Evangelho pregado de coração, de alma, de espírito e vivido na prática, e não somente na teoria, como nós, infelizmente, estamos observando nos dias em que nós estamos vivendo. E que venhamos dar este espaço dentro de nós para que Deus fale na nossa consciência, para que Deus, através do Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo.